Olá, meu nome é Lara Fábio e eu vou falar um pouco sobre o tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Bem, inicialmente a gente vai ver um pouco sobre o tecido adiposo, que é um tecido especial do tecido conjuntivo, onde é observado uma grande quantidade de células adiposas, chamadas de adipócitos. Suas características principais é que eles podem ser encontrados isolados em pequenos grupos de tecido conjuntivo frouxo, né? Outra característica interessante é que no corpo feminino ele está em maior porcentagem, maior quantidade que em corpo masculino. Ele é um depósito corporal de energia e ele é muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais, além de que ele possui a função de garantir isolamento térmico e ser uma importante fonte de energia, como eu acabei de falar. E os tipos de tecido adiposo é o tecido unilocular e o tecido multilocular. No caso do tecido unilocular, ele é formado por células derivadas do mesênquima liproblasto, né? Ele contém apenas uma cutícula de gordura para todo o citoplasma e ele está presente na camada subcutânea do corpo. Já no caso do multilocular, ele tem uma distribuição mais restrita, mais limitada. Ele é um tecido que não cresce, né? Ele tem uma glândula hibernante, além de que ele é especializado na produção de calor e é formado por várias gotículas de lipídio. E aí nós vamos para o próximo tecido, que é o tecido escolhido, que é o tecido cartilaginoso. Eu achei ele um tecido bastante interessante, principalmente pelas funções dele, né? Ele é formado por uma camada também especializada do tecido conjuntivo, só que com maior consistência, uma maior rigidez, né? Ele possui a função de suporte do tecido mole, além de ser essencial para a formação do crescimento dos ossos. Ele também é um belo amortecedor de choque, né? Porque ele está entre um osso e outro, né? Ele faz esse trabalho de amortecer pancadas, por exemplo, de fazer com que um osso deslize no outro sem causar qualquer dano, né? Ele é um tecido elástico e flexível, aderente à superfície, a essa superfície entre um osso e outro. Só que, né, nos tecidos cartilaginosos é a ausência de vasos sanguíneos, além de ausência de nervos e vasos linfáticos. O tecido cartilaginoso ele pode ser dividido em três, que é o tecido de hialina, fibrose e elástica. Nessa imagem consegue ver a diferença entre cada um deles. Aqui aponta também locais bem específicos como os condrócitos e onde fica a matriz de cada um. Isso é bem interessante. No tecido cartilaginoso, né, na histogênese, o crescimento ele é dividido em intersticial e aposicional. Nessa imagem a gente consegue ver nitidamente a formação, o desenvolvimento, né, do processo, como funciona esse processo. Na imagem A gente consegue ver a multiplicação inicial das células. Mais para frente na C a gente já consegue ver a multiplicação mitótica dessas células, dando origem aos grupos de contrócitos. Já na D a gente consegue ver o processo todo finalizado. E aí nós temos por último o tecido ósseo, que ele é um tecido também especializado do tecido conjuntivo, só que com o material extracelular já calcificado, né? Ele tem as funções de suporte dos tecidos moles, proteção de órgãos vitais, além de apoio aos músculos esqueléticos. Nessa imagem, a gente consegue ver a formação do tecido ósseo, onde na primeira imagem a gente vê o centro de ossificação primária. Em seguida, a gente já vê os vasos sanguíneos do periostal aparecendo. A gente vê a cavidade medular aparecendo também. E na fase final, a gente já vê o osso todo completo, com osso esponjoso, com cartilagem e com tudo certinho para aguentar o nosso peso do dia a dia. Né? E os detalhes principais do tecido ósseo é que as células são compostas por osteócitos, osteoblastos e osteoclásticos. E existem dois tipos de tecido, que é o osso de tecido ósseo, que é o osso compacto e o osso esponjoso. A gente pode ver nessa imagem aqui. Deixa eu botar minha imagem mais para baixo. Nessa imagem aqui, apontando bonitinho onde aqui está cada parte no tecido ósseo, os osteoclastos, a matriz óssea orgânica e tudo mais. E é isso.
Tchau, se cuide, muito obrigada e fora Bolsonaro.